E aí, Fael aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A história começa com Haruka se escondendo perto de alguns goblins. O idiota revela sua posição ao pisar no menor galho possível, e os goblins começam a persegui-lo. Haruka sorri com total confiança enquanto salta no ar, fazendo todos os goblins caírem em sua armadilha. Ele fica muito satisfeito consigo mesmo, já que está se saindo bem sobrevivendo sozinho em outro mundo. Um flashback mostra como Haruka acabou nessa situação. Ele sempre foi um solitário e explica que é por isso que nunca quis se envolver com seus colegas de classe. Ele não gostava de nenhum deles e acreditava que só atrapalhariam aquilo que ele mais valorizava, a leitura. Enquanto observava a sala, a divisão entre os alunos era evidente. Havia os populares, os delinquentes, os atletas, os representantes de classe, os nerds e, por fim, os outros. Haruka não pertencia a nenhum desses grupos, e não queria que fosse diferente. Foi então que um círculo mágico apareceu do nada. Haruka até ficou animado, já que era como aqueles círculos que lia nos mangás, mas logo lembrou que ser transportado para outro mundo era um saco. Os heróis dos mangás sempre acabavam cercados por um monte de gente, o que, para ele, parecia uma verdadeira tortura. Ele tentou fugir da sala de aula, mas não teve sucesso. Todos os outros alunos entraram em pânico enquanto o círculo mágico se expandia. Haruka, com certa inteligência, escapou por uma saída de ar. Infelizmente, o círculo mágico seguiu até lá e ele se viu naquele típico lugar branco e vazio. Por ter lido tantos mangás, Haruka sabia exatamente o que esperar. Se perguntava onde estava o rei clássico e quando apareceria a filha dele, fora do alcance de qualquer nerd. Um velho acenou freneticamente para ele, e Haruka percebeu que aquele cara era tipo um deus daquele mundo. Acontece que o teletransporte acontecia por ordem de chegada, e todos os colegas de classe de Haruka já tinham sido transportados. Ele ficou para trás. O velho deus ofereceu a chance de escolher status e habilidades antes de enviá-lo. Um painel gigante apareceu com todas as opções, mas Haruka ficou decepcionado. Era a primeira vez que aquele deus convocava tanta gente, então todas as habilidades fortes já tinham sido escolhidas. Só sobraram as inúteis. Haruka deu uma olhada nas opções e todas eram péssimas. Uma permitia apenas segurar um pedaço de madeira, outra só servia para saúde e caminhada. Ele se sentiu ainda pior ao ver as habilidades poderosas que perdeu, como magia com 4 elementos. Entre as opções ruins, encontrou títulos como Ikikomori e Nee. Haruka exigiu que o velho deus lhe desse mais opções, dizendo que não conseguiria nem passar pela primeira vila com aquelas habilidades. O velho perdeu a paciência e decidiu dar a ele todas as habilidades restantes de uma só vez. Haruka recebeu todas as habilidades inúteis que haviam sobrado e foi teletransportado para o novo mundo. Ele recebeu uma bolsa com armazenamento ilimitado. Equipado, verificou seus status. A tela dizia para rolar alguns dados, e ele se lembrou dessa habilidade dos mangás, onde podia alocar pontos ao rolar dados. Haruka xingou o velho por ter dado uma habilidade tão inútil e jogou os dados. Caiu um duplo M, mas ele não fazia ideia do que significava. Imaginou o pior, como M de masoquista. Porém, a tela apenas pedia para escolher onde alocar os pontos. Haruka achava que aumentar estatísticas básicas não o ajudaria a sobreviver com habilidades tão ruins, então decidiu colocar todos os pontos em sorte. Sua estratégia era ignorar completamente uma construção equilibrada e maximizar a sorte. Nesse momento, percebeu que o M significava máximo, pois sua estatística de sorte agora estava no nível máximo. Ele ficou surpreso ao notar que tinha 2 habilidades extras no meio do mar de habilidades inúteis. Supus que fosse porque foi invocado sozinho. O título de solitário indicava que ele não tinha amigos e não podia formar grupos. Já a habilidade servidão permitia que comandasse outras pessoas, dada devido ao seu status de solitário. Isso era legal, mas também significava dar adeus ao sonho de ter um harém. Haruka se perguntou onde estavam os colegas de classe, mas no fim não importava, já que ele nem poderia se agrupar com eles. Decidiu iniciar sua jornada e queria garantir uma base de operações. Era difícil enxergar na floresta, então estava preocupado com monstros. Pensou se teria alguma habilidade útil, mas só lembrava de uma que permitia auxiliar. Ele então experimentou as lentes de contato que estavam em sua bolsa e descobriu que eram super úteis, permitiam ver informações extras e ainda concediam a habilidade de avaliação. Com isso, encontrou um cogumelo comestível que despertava habilidades latentes. Como sua bolsa era sem fundo, pegou quantos quis e até se desculpou por ter achado a bolsa inútil. Tomando um gole de água, ouviu um uivo à distância, que o levou até uma caverna. Haruka rezou para não encontrar monstros. Sua bolsa vinha com itens de acampamento, então decidiu transformar a caverna em sua base.
Usou magia de temperatura para acender gravetos e percebeu que as habilidades restantes eram bem úteis, afinal. Ele checou suas estatísticas novamente e descobriu que sua magia de temperatura tinha subido de nível, desbloqueando a magia de fogo. Haruka se preocupa com o que fará se um monstro aparecer, já que no momento só pode atacá-lo com um pedaço de madeira. Mesmo assim, acaba adormecendo. No dia seguinte, ele acorda e descobre que está tudo bem. Ele percebe que tem itens que repelem monstros e que seu título de Hikikomori protege o espaço ao seu redor. Agora, com a magia de fogo, Haruka consegue fazer fogueiras e preparar seu café da manhã. Ele tem carne seca guardada em sua bolsa e alguns cogumelos que encontrou no dia anterior. A comida está deliciosa, e Haruka se sente muito grato pela sua bolsa de iniciante, que, na verdade, ele considera mais como uma bolsa de sobrevivência. Em seguida, sai para procurar mais comida, mas sabe que sua maior preocupação é como se proteger dos monstros. É então que Haruka encontra a última coisa que queria ver: 2 goblins. Embora sejam monstros fracos, suas estatísticas são surpreendentemente altas. Ele se pergunta se pode vencê-los, mas entende que, goste ou não, terá que aprender a lidar com esse tipo de criatura. Infelizmente, seu pedaço de madeira não parece uma arma muito confiável. No entanto, Haruka lembra de uma de suas habilidades, envolvimento, que permite envolver objetos com magia, concedendo-lhes efeitos variados. Ele a usa em seu pedaço de madeira, tornando-o mais forte. Determinado a superar qualquer obstáculo, mesmo sem habilidades especiais, Haruka ataca. Ele surpreende o primeiro Goblin com um ataque brutal e o elimina com facilidade. O segundo tenta contra-atacar, mas seus movimentos são lentos, e Haruka desvia com naturalidade. Com um novo golpe, derrota o segundo Goblin. Orgulhoso da vitória, Haruka volta para sua base levando um porrete que o Goblin usava, mas decide que seu pedaço de madeira encantado ainda é melhor. Animado, Haruka descobre que subiu de nível. Todos os seus atributos mais do que dobraram, e sua maestria com o cajado também aumentou, mesmo que ele só tenha balançado um pedaço de madeira algumas vezes. Além disso, adquiriu a habilidade de infusão mágica, provavelmente por ter encantado sua arma improvisada. Sua ginástica matinal também rendeu frutos, ele nunca deixou de fazer exercícios, mesmo nesse novo mundo. Apesar de estar lá há apenas 2 dias, já sente estar se adaptando demais. Mais tarde, cansado de comer apenas cogumelos, Haruka deseja comer carne. Ele sabe que o representante de classe o repreenderia por ser ingrato com sua refeição, mas não consegue evitar o pensamento. Depois de comer, decide testar a infusão mágica em si mesmo, que aumenta suas defesas físicas e mágicas. Sua habilidade de avaliação atinge nível 2, mas ele se irrita ao ver que todos os itens ainda exibem pontos de interrogação. Sem querer se estressar com isso, decide deixar para lá e seguir explorando. Enquanto comemora o que acredita ser uma bênção da floresta, se decepciona ao perceber que é apenas mais um cogumelo. Haruka até procura por carne que cresce em árvores, antes de lembrar que deveria estar praticando magia. Ele descobre que seu corpo está incrivelmente mais leve e rápido, tanto que parece até estar se teletransportando. Sua destreza está absurdamente alta. Enfrenta um Goblin mais forte e o derrota com facilidade, eliminando o outro em seguida. Agora, ele acredita que conseguiria enfrentar um grupo de 3 Goblins. Mas quando de fato encontra um grupo desses, foge, afinal, é um covarde e já lutou o suficiente por hoje. Haruka revisa seu dia, batalhas contra Goblins, estudo de magia à noite. No 5º dia, derrota um Goblin com um único golpe e decora sua base com itens mágicos, satisfeito com a vida que começa a construir nesse novo mundo. Mas naquela noite, enquanto perseguia um coelho, desesperado por qualquer coisa que não fosse cogumelos, ele detecta uma presença. Imediatamente, percebe que não é um Goblin. Para sua surpresa, são seus colegas de classe. Haruka fica decepcionado ao ver que são os delinquentes. Preferia não se envolver com eles, mas então sente outro grupo se aproximando por uma direção diferente. Usando sua habilidade de clarividência, verifica quem são e fica horrorizado ao ver as garotas populares, os atletas e os nerds também se aproximando. Embora tenha trocado palavras com os nerds no mundo antigo, Haruka percebe que não quer vê-los agora. Isso deixa apenas o representante de classe e suas amigas. Haruka reconhece que, nesse mundo implacável, ter aliados faria sentido, especialmente alguém como a representante, que ele conhece desde a escola primária. Ele considera se aproximar e dizer um oi, mas para. De repente, sente uma intensa sensação de liberdade e isolamento. Ele pode viver como quiser, sem ninguém por perto para interferir. Haruka decide que jamais trocaria essa liberdade por nada. Toma sua decisão final: conquistar esse mundo completamente sozinho.
Ele se esconde dos outros alunos, mas um dos delinquentes ouve algo vindo de sua direção. Haruka está prestes a ser descoberto, mas eles acabam assumindo que o barulho veio de um coelho, justamente o que ele estava caçando. Espionando-os, Haruka escuta a conversa, apenas para ouvir os delinquentes falando sobre garotas, um bando de degenerados, segundo seu julgamento. Ele sabe, no entanto, que a representante de classe impedirá qualquer comportamento abusivo contra as garotas. Ainda assim, os delinquentes têm um aliado problemático, um cara chamado Tanaka. A habilidade dele pode permitir que eles façam o que quiserem. Eles voltam para junto dos outros alunos, mas Haruka, um solitário convicto, não quer ter nada a ver com eles. Ele retorna para casa, pronto para aproveitar mais de seus preciosos e insossos cogumelos. Ao verificar seu status, descobre que seu nível de solidão aumentou. É um título deprimente, pois começa a abalar sua autoconfiança. Ele está apenas no nível 3, mas já se sente afetado, e culpa duas de suas habilidades, Mestre do Nada e Idiota. Ele não tem certeza do que significam exatamente, mas supõe que Mestre do Nada lhe indique que ele não consegue se concentrar em uma única coisa por muito tempo, embora isso também lhe permita experimentar diferentes abordagens. Já a habilidade Idiota ele acredita ser apenas um título depreciativo, tornando-o quase um fantasma, o que a faz parecer a pior de todas. Para esquecer seus problemas, Haruka decide comer, mas isso apenas o lembra de que não tem carne. No 7º dia, Haruka acorda com sons de luta. Ele encontra os nerds da turma batalhando e se pergunta se deveria ajudá-los. Usando sua habilidade de avaliação, fica chocado ao ver que eles estão se saindo muito bem sozinhos. Eles possuem classes muito superiores à dele, e Haruka é o único Neia até entre os nerds. Isso lembra de como as coisas eram no mundo antigo, onde sua turma era cheia de atletas de elite, alunos brilhantes e até filhos de celebridades. Ele frequentemente se perguntava como tinha acabado ali. Determina que os nerds conseguirão se virar, mas percebe que pequenos monstros sorrateiros estão se aproximando por trás deles. Lembrando que costumava ser amigável com os nerds na escola, decide ajudá-los. Eles agradecem e Haruka os leva até sua caverna. Os nerds ficam maravilhados com o quão agradável e bem protegida ela é. Haruka explica que aprendeu recentemente a usar magia de terra para fortalecer sua base. Eles se perguntam se ele fez tudo sozinho, ao que ele responde que sempre esteve sozinho. Curioso, Haruka pergunta por que os nerds não estão com o restante da turma. Eles revelam que estão fugindo. Tudo começou quando a turma foi transportada antes da chegada de Haruka. Todos estavam em pânico, sem saber nada sobre o novo mundo. No entanto, os nerds, já familiarizados com esse tipo de cenário por causa de jogos e animes, começaram imediatamente a alocar pontos e organizar estratégias. Sua competência chamou a atenção dos atletas, que exigiram informações deles. Enquanto os demais desmoronavam, a representante de classe tentava manter todos unidos. Ainda assim, foram rapidamente atacados por goblins. Haruka fica chocado ao saber que até os delinquentes tremiam de medo. Nesse momento crítico, os nerds brilharam, agindo como protagonistas de seu próprio anime. Derrotaram os goblins com coragem, inspirando os atletas, que se juntaram à luta, e os monstros foram derrotados. A representante da turma, mantendo a calma, guiou todos até uma clareira segura perto de um rio. Lá, os nerds continuaram se destacando, ajudando a montar o acampamento com sua experiência de vida em evitar contato social, o que ironicamente os tornava especialistas em sobrevivência. A representante organizou tarefas, e todos colaboraram no início. No entanto, isso não durou muito. As garotas populares decidiram que não queriam mais trabalhar. A representante tentou convencê-las de que o grupo precisava se manter unido para sobreviver, mas foi em vão. Aos poucos, o grupo se desfez. A maioria começou a deixar todo o trabalho para os nerds, que assumiram até mesmo as batalhas. Eles não se importavam, pois queriam apenas ficar mais fortes e subir de nível. Isso porque descobriram que os delinquentes haviam escolhido habilidades como charme e marionete, que envolviam controlar outras pessoas. Percebendo as intenções obscuras dos delinquentes, os nerds decidiram ficar mais fortes para enfrentá-los. Do outro lado, os delinquentes também estavam se esforçando para subir de nível e ativar suas habilidades. Os nerds passaram a observá-los de perto e acabaram ouvindo um plano terrível. Eles pretendiam forçar algumas das garotas a obedecerem suas vontades. Os nerds contaram tudo à representante de classe, que então decidiu também aumentar seu nível para se proteger. Infelizmente, os delinquentes atingiram os requisitos para suas habilidades antes disso e colocaram o plano em prática. No entanto, assim que o confronto ocorreu, os delinquentes foram derrotados quase instantaneamente. Os nerds estavam preparados exatamente para aquele momento e usaram habilidades especiais para selar charme e marionete.
Expuseram os planos dos delinquentes, que acabaram fugindo do acampamento. Mas, uma noite, os delinquentes retornaram e se vingaram, destruíram o acampamento usando armas e declararam que voltariam para causar ainda mais caos. Por um motivo injusto, os nerds acabaram sendo responsabilizados por tudo o que aconteceu. As garotas populares, que haviam sido protegidas de se tornarem marionetes, foram as primeiras a se voltar contra eles. O resto da turma seguiu o exemplo. A representante de classe e alguns poucos alunos ainda ficaram ao lado dos nerds, mas já era tarde demais. O clima era insustentável, e os nerds, cansados e ressentidos, decidiram abandonar o grupo e partir por conta própria. Ruka se sentiu mal por eles, então organizou uma festa de cogumelos em sua homenagem. Ele passou o dia seguinte com os nerds e percebeu que às vezes está tudo bem em não ser um solitário. Eventualmente, Haruka se despediu de seus novos amigos, e eles o convidaram para juntar-se a eles, já que planejavam encontrar uma cidade e começar suas vidas como aventureiros. Embora Haruka tenha admitido que se sentia mais próximo dos nerds do que de qualquer outro grupo, ele surpreendeu a todos ao recusar a oferta. Ele apenas acenou para eles e os nerds partiram. Haruka admitiu para si mesmo que queria ir até a cidade, mas com seus péssimos atributos, ele só seria um atraso. Os nerds pareciam preocupados com a representante da turma, então Haruka decidiu verificar os outros estudantes no caminho. Foi confrontado por um kobold, mas conseguiu nocauteá-lo com um soco. Haruka ficou surpreso ao não encontrar nenhum estudante no acampamento, e sua habilidade de detecção de inimigos revelou pegadas. Seguindo o rastro, ele encontrou as garotas populares entrando em pânico. Haruka tentou voltar para casa para cozinhar o jantar, mas as garotas o impediram, dizendo que só queriam conversar. Haruka sabia que estar perto delas era o oposto da vida de solidão e tranquilidade que desejava. Ele correu para salvar sua vida, mas ficou chocado quando as garotas pediram educadamente para ele parar, dizendo por favor. As garotas explicaram que estavam procurando os nerds, mas Haruka presumiu que elas queriam que eles trabalhassem para elas. Para sua surpresa, elas queriam se desculpar com os nerds, percebendo que deviam sua vida a eles. Haruka, sabendo que aquelas garotas nunca tinham se desculpado por nada em toda a sua vida, percebeu que elas estavam falando sério. Ele deu a má notícia de que elas não teriam chance de alcançá-los, mas as garotas ainda queriam saber onde eles tinham ido. Haruka apontou que elas não conseguiriam sair da floresta naquele estado, já que nem sabiam como lutar. As garotas ficaram desanimadas, mas Ruka exigiu saber se elas realmente iriam desistir de se desculpar. Haruka sentiu que precisava testar as garotas em nome dos nerds. No entanto, suas duras táticas motivacionais saíram pela culatra, pois as garotas começaram a chorar. Elas explicaram que só queriam pedir desculpas, mas agora temiam ser devoradas por monstros. Confuso, Haruka acabou concordando em ensiná-las a sobreviver, porque acidentalmente ativou sua habilidade de dominação. Isso fez com que ele ganhasse controle sobre as garotas, que começaram a segui-lo como cachorrinhos, com os olhos sem vida. Tornou-se assustador quando as garotas começaram a derrotar monstros sem dizer uma palavra e já traziam de volta cristais deixados pelas criaturas, como cães retornando com a bolinha. Haruka tentou curar as garotas, mas elas o curavam em vez disso, mesmo quando ele não precisava. Ele começou a temer o que a representante da turma diria se visse isso. Haruka estava sobrecarregado com tudo o que estava acontecendo e se perguntava como cancelar sua habilidade de dominação. Nesse momento, a representante da turma o encontra, mas Haruka está perdido em seus pensamentos, tentando descobrir uma solução, e nem percebe a presença dela. Ela finalmente o força a reconhecê-la. Enquanto isso, em outro lugar, os delinquentes estão fazendo seus próprios planos, decidindo que o primeiro passo deve ser se livrar de seu maior problema. Haruka é surpreendido pelo grito da representante de classe, mas ela o lembra de que são amigos desde a escola primária. As outras meninas estão com ela, mas a representante de classe está mais preocupada com o que aconteceu com as garotas populares. Haruka não sabe como explicar como elas ficaram sob seu controle, já que ele também não entende como isso aconteceu. Haruka confessa e diz a ela que as meninas se tornaram suas servas, mas isso deixa a representante de classe furiosa. Ela aponta que a habilidade de dominação só deve ser usada em monstros. Então Haruka explica que foi apenas um engano. Nenhuma das meninas acredita nele, então Haruka decide que é hora de ir embora, mas as garotas o impedem. Nosso garoto Haruka é apenas um solitário, e ele gostaria de poder ir para casa sozinho. A representante de classe desperta Shimazaki do feitiço de Haruka, e ela decide obter respostas dela. Haruka não se importa e tenta escapar, mas a representante de classe diz para ele não ir embora. Enquanto as meninas discutem o que aconteceu, Haruka decide praticar a expansão de sua base, mais especificamente como construir um porão.
Seu treinamento começa bem, mas logo ele descobre que enterrou a representante de classe. Ela pede ajuda para se levantar e explica que Shimazaki lhe contou tudo. Ela percebeu que Haruka só estava tentando ajudar as garotas, mas Haruka nem se lembra de ter dito algo assim. Todas as garotas agradecem por ele ser tão gentil, mas Haruka só quer ir para casa. As garotas o pressionam a ajudá-las, e a representante de classe se pergunta o que Haruka quer dizer com casa. Haruka explica que tem uma casa neste novo mundo, então a representante de classe fica chocada ao pensar que ele nasceu ali. Haruka revela que, na verdade, construiu sua casa, mas ela não consegue acreditar, pois isso é um grande feito. As garotas têm outra reunião para discutir o que vão fazer e se perguntam quantas pessoas cabem na casa de Haruka. Haruka calcula que pode acomodar pelo menos 240 pessoas, talvez mais se ele tirar os móveis luxuosos. As garotas ficam empolgadas ao ouvir que Haruka tem um banho e se perguntam como ele pode estar vivendo num lugar luxuoso enquanto elas estão sofrendo. As garotas decidem perguntar a ele se podem passar um dia em sua casa, e Haruka fica chocado que meninas do ensino médio queiram passar a noite em sua casa. Haruka não consegue acreditar que elas estão sendo tão ousadas, mas a representante de classe aponta que ele é o único pervertido ali. Haruka leva as garotas até sua casa, e elas ficam impressionadas ao ver que ele até construiu um caminho de acesso. É tudo tão surpreendente que a representante de classe até brinca, se perguntando se ele teria uma loja de conveniência. Haruka, então, responde que na verdade pretendia construir primeiro uma farmácia. As garotas chegam exaustas até sua casa, e Haruka as recebe com calma. Ele havia feito muitas melhorias em seu lar, e as garotas não conseguem acreditar no quão luxuoso o lugar é. Haruka, naturalmente, tenta guiá-las para a cozinha, mas elas demonstram mais interesse no banheiro. Nosso protagonista fica completamente chocado ao ver todas elas tirando as roupas sem hesitar e pulando diretamente no banho. Ele pensa, perplexo, que o tempo na floresta transformou aquelas garotas em verdadeiras selvagens. No fundo, Haruka até se sente feliz por estar finalmente sozinho em sua casa, mas reconhece que só um verdadeiro solitário poderia entender essa felicidade silenciosa. A representante de classe aparece para agradecer, dizendo que os outros garotos deixaram as meninas desamparadas, e foi o ambiente tranquilo da casa de Haruka, e a presença dele, que as acalmou. Ela admite estar frustrada por achar que não contribuiu muito para o grupo, mas Haruka a tranquiliza, dizendo que ela fez bastante. Talvez não tanto quanto os nerds, mas ele aponta que aqueles rapazes passaram toda a vida no mundo antigo se preparando para um momento como esse, estudando, treinando, e nunca saíam de casa. Isso faz a representante se sentir melhor, e ela agradece. Porém, também nota algo intrigante. Desde que chegaram nesse novo mundo, Haruka já tem uma casa, comida e consegue derrotar monstros com facilidade, o que o torna ainda mais estranho que os próprios nerds. Mais tarde, a representante vai dormir com as outras garotas, mas Haruka suspeita que não vai conseguir descansar naquela noite. Na manhã seguinte, Haruka é acordado por uma garota que diz que o café da manhã está pronto. Ainda sonolento, ele tenta ignorar, mas ela insiste que ele se levante. Ele estranha o tom da conversa, considerando a proximidade deles ali naquela posição. Para sua surpresa, ela havia preparado peixe para o café da manhã, e ele quase a derruba de tanto espanto. Ao dar a primeira mordida no peixe, Haruka chora de emoção por estar comendo algo tão gostoso após tanto tempo. A representante de classe não entende como ele pode ficar tão sentimental por causa de um peixe, já que morava ao lado de um rio, mas Haruka explica que nunca conseguia pescar nenhum, os peixes eram rápidos, escorregadios, então ele apenas ficava observando-os enquanto comia cogumelos à beira do rio. Uma das garotas, então, demonstra como usa magia de relâmpago para atordoar vários peixes de uma vez só, e Haruka, fascinado, pede que ela mostre novamente. Ela prepara o ataque, mas dessa vez Haruka envolve a magia de relâmpago com sua habilidade de empacotamento. Isso permite que ele controle a magia, a mova e, assim, atordoe e capture peixes com facilidade. Haruka fica ainda mais empolgado ao perceber que, ao fazer isso, também aprendeu a magia de relâmpago. Ele não entende exatamente como isso aconteceu, mas explica às garotas que, ao usar empacotamento na magia de outra pessoa, ele consegue aprender os feitiços por meio de elos mentais. Isso soa extremamente poderoso para representante de classe, e Haruka conclui que até mesmo as piores habilidades podem ter uma utilidade, uma lição que a impressiona. No entanto, ele revela que suas habilidades foram apenas as sobras que ninguém mais quis. As garotas decidem que o próximo passo é encontrar uma cidade próxima para subir de nível. Haruka concorda que, para continuar caçando, elas precisam melhorar. As garotas mais fofoqueiras dizem que só querem agradecê-lo, e Haruka, tocado, aceita ajudá-las a subir de nível.
Ele então pede que todas digam seus níveis atuais, e fica chocado ao descobrir que todas estão acima do nível 16, enquanto ele ainda está no nível 7. Mesmo assim, Haruka diz que o treinamento começará com um grupo de kobolds que apareceram por acaso. São monstros fracos, e as garotas se mostram confiantes. Mas a realidade é dura, são elas que acabam derrotadas. Haruka, pelo menos, fica satisfeito em ver que sua tenda mágica pode se expandir o suficiente para acolher as garotas, que aproveitam o momento para fazer uma reunião e revisar os erros da batalha. As garotas se retiram, mas uma delas, a de cabelos rosados, fica para trás. Ela pede desculpas por seu comportamento naquela manhã e revela que só estava testando Haruka. Outros garotos já haviam tentado atacá-la antes, então ela queria ver se ele era igual. Haruka, no entanto, provou ser completamente diferente, deu a elas um lugar para ficar, comida para comer e até as ensinou a lutar. A garota diz que vai acordá-lo novamente no dia seguinte para o café da manhã, e Haruka se despede dela, a garota dos peixes. Na manhã seguinte, enquanto Haruka saboreia seu café, ouve algumas das garotas planejando um novo confronto contra os kobolds. A representante de classe chega e as adverte de que precisam treinar antes. Após praticarem com goblins, as garotas sentem que estão prontas para a revanche. Haruka continua preocupado com elas, e com razão. Algumas já estão caídas no chão, dormindo, outras até fingem estar doentes. Ele conclui que o treinamento da representante não está sendo eficaz. Mas, no momento em que a esperança parecia perdida, algumas garotas se unem e finalmente derrotam os kobolds. Elas comemoram com entusiasmo e gritam para os monstros que não perderão novamente. Haruka respira aliviado como nunca, pois isso significa que finalmente poderá voltar à sua preciosa e tranquila vida solitária. No entanto, sua esperança é esmagada quando a turma comemora em uníssono. Agora que estão mais fortes, todas poderão ir para a cidade com ele. Momentos depois, as garotas se preparam para a jornada, e Haruka pede à garota de cabelo roxo que encha sua bolsa com o máximo de suprimentos possível. A representante de classe protesta, dizendo que estão exagerando, então Haruka brinca que terá que deixar a garota de cabelo roxo para trás. Com tudo pronto, o grupo parte, e Haruka comenta com a representante que não há como prever o que pode acontecer, mas ele está otimista, tudo o que precisam é manter a cabeça no lugar. Em outra parte da floresta, outro estudante corre desesperado para salvar sua vida, mas acaba tropeçando na menor das pedras. Ele é alcançado por quem estava fugindo, implora por sua vida dizendo que não tem a habilidade que a pessoa procura, mas é em vão, a figura misteriosa o estrangula até que ele pare de se mover. Enquanto isso, Haruka tem uma nova prioridade, garantir a segurança das garotas, pois ele sabe que os delinquentes certamente virão atrás delas. Para protegê-las, ele precisa tirá-las da floresta o mais rápido possível. No caminho, Haruka encontra um orc gigante e vê nisso uma boa oportunidade de ensinar as garotas como se defender adequadamente. Ele ordena que se afastem e assistam à luta. Com seu bastão em mãos, Haruka avança contra o orc, que ergue seu porrete para esmagá-lo, mas ao olhar para o chão, percebe que Haruka já sumiu. Ele está escondido atrás de uma árvore e confiante de que, com a lentidão do orc, nunca será atingido. No entanto, para contra-atacar, Haruka precisa de um plano. Ele se lembra de algo que os nerds disseram: ataques físicos não funcionam bem contra orcs, então o melhor método seria usar magia. Ao abrir sua janela de status, Haruka vê que, graças à sua habilidade de empacotamento, ele tem acesso a todos os elementos. Antes que possa usar qualquer feitiço, porém, o orc encontra seu esconderijo e destrói a árvore com um porrete, forçando Haruka a se esquivar de 2 ataques. Cansado da espera, Haruka aparece atrás do orc e o atinge com seu bastão, derrubando-o. Para sua surpresa, o monstro morre com esse golpe, algo inesperado, já que ataques físicos não deveriam funcionar. As garotas ficam frustradas por não aprenderem nada com a batalha, então Haruka promete que da próxima vez usará magia. Logo depois, ele avista outro orc, que não parece estar em combate. Haruka prepara um feitiço de fogo e o lança casualmente. O feitiço atinge o rosto do orc, que cai no chão morto. As garotas ficam ainda mais irritadas, reclamando que nunca aprenderão a se defender se Haruka continuar matando tudo com um único golpe. Mais tarde naquela noite, o grupo tem muita carne de orc à disposição e comemora com um grande churrasco. Enquanto todos se divertem, Haruka trabalha discretamente montando armadilhas ao redor do acampamento, garantindo segurança para todos. Sua tenda mágica possui propriedades que impedem a detecção por inimigos, o que o faz acreditar que todos estarão seguros. Em seguida, ele começa a planejar a rota para o dia seguinte, ativando sua habilidade máxima para examinar os caminhos. De repente, sua habilidade de percepção o alerta sobre a presença de alguém por perto, e ele vai investigar.
No escuro, percebe 4 figuras masculinas se aproximando e, por um momento, teme que sejam delinquentes. Mas, conforme se aproximam, Haruka vê que são apenas os Jinbro e se sente aliviado, pois não precisará lutar. Ao mesmo tempo, a representante de classe observa de longe e vê Haruka conversando com 4 caras, o que a deixa desconfiada. Apesar de não parecerem hostis, Haruka ainda se pergunta o que os Jinbro estão fazendo ali. Eles explicam que estavam procurando por ele, não pelas garotas. Haruka decide acreditar, mas não entende por que estão evitando as meninas. Os caras explicam que não confiam nas garotas e falam sobre uma habilidade ainda mais perigosa que charme marionete, a habilidade de sequestro. Haruka lembra de ter lido algo sobre isso, e os Jinbro confirmam, os delinquentes sempre falavam sobre querer habilidades de controle mental, mas nunca mencionaram essa. Isso significa que eles não a possuem. Nem os nerds. Então, resta uma possibilidade, uma das garotas tem essa habilidade. Haruka decide brincar com os caras e diz que talvez ele seja o dono da habilidade de sequestro. Mas, para sua surpresa, os Jinbro não se incomodam, pelo contrário, parecem até aliviados. Eles dizem que sabem que Haruka é tão solitário que nunca procuraria ativamente alguém para roubar habilidades. Haruka então admite que não possui a habilidade de sequestro, mas confessa ter uma de subjugação que transforma as pessoas em pets, embora prefira não usá-la. Os Jinbro explicam que só queriam alertá-lo sobre o perigo da habilidade de sequestro e que voltarão à floresta para vigiar os delinquentes. Antes de partirem, pedem para que Haruka se desculpe com a representante de classe e as garotas por terem saído sem avisar. Na manhã seguinte, todos acordam, e as garotas parecem muito mais energéticas do que o normal. Haruka, confuso com tanta animação, se afasta discretamente, sentindo sua energia sendo drenada. A representante de classe o alcança e diz que tem algo importante a contar. Nervosa, hesita, prestes a revelar que possui a habilidade de sequestro. Mas Haruka já sabia disso há muito tempo, afinal, ele tem a habilidade de avaliação. A representante de classe fica chocada ao saber que ele já sabia, pois acreditava que apenas os nerds conheciam sua habilidade. Ela pergunta por que Haruka nunca mencionou isso antes e por que ele ainda escolheu ajudá-la. Haruka simplesmente não acha que será um problema. Ela pergunta se ele não tem medo dela, já que sequestre é uma habilidade que permite roubar os poderes de outra pessoa ao matá-la, algo que naturalmente causaria medo em qualquer um. Mas, mais uma vez, Haruka não vê razão para se preocupar. Provavelmente, os nerds também não estavam preocupados com ela e essa habilidade, pois, enquanto selaram as habilidades de char e da marionete dos delinquentes, deixaram a representante de classe com a sua. Isso deve significar que confiam nela para não abusar desse poder, e o mesmo vale para Haruka, porque ele sabe que ela jamais mataria alguém. A representante de classe fica comovida às lágrimas ao ouvir que Haruka confia tanto nela. Haruka acha engraçado, já que ela tem chorado com frequência nos últimos dias. Mas ela diz que a culpa é dele. O grupo continua viajando pela floresta e, depois de percorrerem uma boa distância, Haruka avisa que podem fazer uma pausa. Ele tira um suco para vender de suas caixas, mas, infelizmente, nenhuma delas tem dinheiro. Uma das garotas oferece pagar de outro jeito, mas a representante de classe imediatamente impede isso. Então, a garota acaba ficando sem suco. Após a breve pausa, o grupo segue em frente. Embora estejam adiantado no cronograma, ainda escurecerá antes que cheguem à vila, então terão que acampar do lado de fora novamente. Nesse momento, Haruka nota um rio próximo e pensa que é a oportunidade perfeita para testar algo. Ele pede à representante de classe que cuide das garotas enquanto ele vai explorar. Ela pergunta se pode ir junto, mas Haruka prefere fazer isso sozinho e parte antes que ela possa insistir. Enquanto corre pela floresta, Haruka ativa suas habilidades de aumento de magia para reforçar o corpo e lança magia de peso sobre si mesmo para se tornar mais leve. Com essa combinação, ele consegue se mover mais rápido do que nunca. Ele acredita que, com força suficiente, pode até ser capaz de voar. Então, decide testar sua teoria e salta alto no céu. A princípio parece estar funcionando, mas logo ele começa a cair, e antes que perceba, aterrissa de forma desastrosa no chão da floresta. Quase morre com a queda e decide nunca mais tentar isso de novo. Quando volta ao acampamento, a representante de classe fica chocada ao vê-lo todo machucado. Haruka explica que se lançou muito alto, mas a gravidade o puxou de volta. Ela o repreende por ter feito algo tão imprudente, mas Haruka tenta aliviar o clima mencionando que avistou algumas frutas enquanto estava no ar e se oferece para fazer suco para elas. A representante recusa, mas a garota do suco mais uma vez pede. No dia seguinte, o grupo retoma a jornada. Tirando uma garota que se perdeu por um tempo e um encontro tenso com alguns orcs, as coisas correram bem.
Apesar dos contratempos, eles conseguem sair da floresta juntos. As garotas ficam eufóricas por finalmente estarem fora dela, agora que a vila está próxima. Mas Haruka se sente inquieto. Há céu aberto, estão vulneráveis, e as colinas ao redor bloqueiam a visão da vila. Verificando suas estatísticas, Haruka descobre uma nova habilidade, andar no ar, provavelmente adquirida de sua tentativa fracassada de voar. Ele decide testá-la e, para sua surpresa, começa a caminhar no ar. A representante de classe percebe que ele sumiu e, ao olhar ao redor, fica chocada ao vê-lo flutuando. Haruka casualmente diz que está apenas fazendo uma patrulha para garantir que o caminho à frente esteja seguro. Ele observa a distância e, a princípio, tudo parece pacífico. Mas então vê um grupo de aldeões sendo atacado por lobos. Haruka retorna rapidamente e informa ao grupo. A representante de classe quer ajudar na hora, mas Haruka hesita. Só porque estão sendo atacados por monstros não significa que não possam ser bandidos. As garotas argumentam que devem ajudar, mas, àquela distância, nenhuma delas chegaria a tempo. Haruka não quer arriscar colocar o grupo em perigo, então sugere ignorar a situação e continuar. Enquanto ele se afasta, a representante de classe agarra seu braço e implora para que ele reconsidere. Ela insiste, se forem bandidos, ela lutará, mas se forem pessoas boas, quer ajudar. Haruka já esperava essa reação. Sabia que ela ajudaria os outros mesmo que isso a colocasse em perigo. No entanto, ele também sabe que as garotas não são habilidosas em combate e não há muito que poderiam fazer, ainda mais sem tempo hábil para chegar. Haruka se oferece para lidar com a situação sozinho. Ele percebe que os lobos estão longe demais para serem alcançados correndo e que, mesmo usando magia de peso, não seria o bastante. Então, decide tentar algo novo. Lança aumento de magia e magia de peso sobre si mesmo e, na tentativa final, usa um poderoso feitiço de vento como propulsor. O feitiço, no entanto, é tão forte que acaba sugando a representante de classe junto. Sem perceber isso, Haruka dispara usando a habilidade Airwalk para permanecer no ar, mas logo sente algo puxando-o para baixo. Ao se virar, fica chocado ao ver a representante de classe agarrada a ele. Em pânico, ela explica que foi pega pelo feitiço de vento e que agora está muito alto para soltar. À medida que se aproximam dos aldeões, a representante pede que Haruka pare, mas ele subitamente percebe que não sabe como parar. Eles aterrissam bruscamente no meio da luta entre os aldeões e os lobos. A representante de classe desmaia com o impacto, mas todos os lobos são instantaneamente mortos. Os aldeões ficam incrédulos. O líder do grupo, chamado Fter, agradece a Haruka por tê-lo salvado. Seu amigo, aparentemente gay, também expressa sua gratidão. Ofter explica que, se Haruka não tivesse chegado a tempo, todo o grupo poderia ter sido dizimado. Haruka pergunta o que eles estavam fazendo nas planícies, e Ofter, junto com Gaki, explica que os lobos estavam atacando mercadores, então a guilda dos aventureiros emitiu um pedido de extermínio. Eles acharam que poderiam lidar com a situação, mas foram rapidamente dominados. Como a carruagem deles foi destruída, agora precisam carregar tudo de volta à mão. Enquanto esperam as outras garotas da classe, Haruka compartilha alguns cogumelos assados que carrega para emergências. A representante de classe fica surpresa ao vê-lo dividir cogumelos tão raros, que restauram energia quase instantaneamente. Logo, o restante das garotas da classe de Haruka aparece e ficam animadas ao conhecer o grupo de Ofter, que inclui elfos e damas cavaleiras. Todos se dão bem, e Ofter oferece guiar o grupo até sua vila. Eles finalmente chegam à cidade de Omo, emocionados por estarem de volta à civilização. Enquanto isso, na floresta, os delinquentes vêm ganhando experiência nos últimos dias. Agora que adquiriram força suficiente, planejam ir atrás das garotas para se vingar. No entanto, antes de fazerem isso, pretendem romper o selo das suas habilidades de marionete e charme, visando atacar os nerds primeiro. As garotas correm animadamente pelas ruas da cidade, apreciando todas as maravilhas que a civilização tem a oferecer. No entanto, a representante de classe lembra que estão sem dinheiro e que ainda há muita coisa a fazer. Ela sai correndo para reunir todas as garotas, enquanto Haruka sorri, satisfeito por tê-las ajudado a chegar na cidade. Agora, acredita que não precisam mais dele, o que significa que pode retornar ao seu pacífico estilo de vida. A representante de classe, porém, luta para manter as garotas na linha e pede ajuda a Haruka, mas ele já está relaxando à sombra, considerando seu trabalho concluído. Irritada, ela entende seu alívio, mas enfatiza que ainda há muito a realizar. Ela assopra um apito para chamar a atenção das garotas, e uma vez todas reunidas, expõe seu plano. O plano é simples, mas prático. Primeiro, irão até a guilda dos aventureiros para vender os itens coletados no caminho, depois, se registrarão na guilda e alugarão um quarto de pousada para passar a noite.
Enquanto fazem isso, também podem perguntar se alguém viu os nerds recentemente. É um bom plano, mas as garotas populares ficam ofendidas porque a representante de classe tratou os nerds como uma missão secundária. Ela pede desculpas, mas Haruka aproveita para provocar as populares por se importarem tanto com os nerds. Mais tarde, o grupo segue até a Guilda dos Aventureiros, que se revela muito mais intimidadora do que Haruka esperava. Todos lá dentro olham com desprezo, e o grupo realmente hesita em entrar. Mas Ofter informa que o Guildmaster quer ver Haruka. Imaginando que seja má notícia, Haruka pede à representante que se registre com as garotas enquanto ele sobe para o escritório. Conforme sobe as escadas, nota que as pessoas lá em cima parecem ainda mais assustadoras, o que o deixa tenso. Um homem o espera no final do corredor e o conduz até o escritório do Guildmaster. Surpreendentemente, o Guildmaster não é tão ameaçador quanto parecia. Ele apenas quer agradecer pessoalmente a Haruka por ter salvado Ofter e seu grupo. Após a conversa, Haruka desce e vê um balcão onde, segundo imagina, pode vender pedras mágicas. Ele se aproxima e a atendente confirma. Haruka então despeja uma grande quantidade de pedras no balcão, mas a atendente o interrompe dizendo que ele acabou de lhe dar trabalho para 2 dias. Ela pede que ele volte no dia seguinte para finalizar a avaliação. Haruka não se importa de esperar. Como já terminou de ser gravado como aventureiro, Haruka se apressa para se registrar. Orgulhoso, entra na sala de registro para ser avaliado, mas o funcionário informa que ele é fraco demais para se tornar aventureiro. A guilda exige nível 10 no mínimo, mesmo para quem entra em um grupo. Para aventureiros solo, é exigido pelo menos nível 20. Haruka está apenas no nível 9, e sua habilidade ainda o impede de formar um grupo, o que significa que ele ficará desempregado por um bom tempo. Mais tarde, naquela noite, a representante de classe lidera todos até a hospedagem que a guilda preparou. Ao chegarem, Haruka entra em pânico, achando que o lugar se parece muito com um hotel para outras coisas. No entanto, não é um hotel de amor, e todos dão boa noite antes de seguirem para seus quartos separados. Na manhã seguinte, ele se encontra em uma lanchonete para o café da manhã. A representante de classe conta animadamente que a cidade é supostamente muito segura, então todos estão livres para explorar e fazer o que quiserem. As garotas ficam empolgadas e começam a planejar uma ida às compras. Mais tarde, vendo que elas conseguem se virar sozinhas, Haruka planeja voltar para a floresta assim que receber o pagamento pelos cristais. Após o café, ele vai até a guilda verificar a avaliação de suas pedras mágicas. Ao chegar, a equipe da guilda pede desculpas, não tem dinheiro suficiente em caixa para pagá-lo de uma só vez. O próprio Guildmaster aparece e pergunta se Haruka aceita receber o pagamento em parcelas. Haruka concorda, e o Guildmaster agradece pela compreensão, oferecendo a ele uma quantia de 1 milhão de era. Haruka e a representante de classe aprendem que a moeda desse mundo tem aproximadamente o mesmo valor que a da Terra, o que significa que Haruka acabou de ficar rico. O valor que Haruka recebeu foi tão alto porque ele trouxe mais pedras raras do que a guilda jamais havia visto, além de ter derrotado lobos verdes, o que acrescentou ainda mais à recompensa. Com sua nova riqueza, Haruka decide fazer algumas compras antes de voltar para a floresta. Jota o leva a uma loja que acredita ser do interesse dele. Inicialmente, Haruka pensa se tratar de um estabelecimento para adultos, mas, para sua decepção, Jota apenas o leva a uma loja de armas decadente. Essa loja, no entanto, é especializada em equipamentos para masmorras, e como Haruka é um caso bem especial, Jota achou que seria um bom lugar para ele conseguir seu equipamento. O lugar parece suspeito, mas Jota garante a Haruka que os itens ali são de alta qualidade. Confiando em Jota, Haruka decide experimentar alguns equipamentos antes de comprar algo. Embora alguns itens pareçam estranhos, seus efeitos são impressionantes. Ele passa o dia todo explorando e comprando o máximo que seu orçamento permite. Eventualmente, nota um colar que chama sua atenção. Sua habilidade de avaliação apenas indica suporta 7, o que o faz lembrar da mesma mensagem que recebeu ao avaliar seu conjunto de aldeão. Ele pergunta ao lojista sobre essa descrição, e o lojista explica que o colar permite combinar os efeitos de até 7 itens, permitindo que o portador use todos ao mesmo tempo. Haruka então percebe que, se isso também se aplicar ao seu efeito de aldeão, ele poderá empilhar ainda mais efeitos em seu equipamento. Justo quando começa a separar os itens para encontrar os melhores efeitos para combinar, a representante de classe chega, repreendendo por ter ficado ali até tão tarde. Haruka percebe que passou muito tempo ali, mas ainda quer experimentar mais itens. Enquanto segura um deles, de repente sente algo estranho. Todos os itens à sua frente se combinaram em um só. O lojista fica furioso, compreensivelmente, já que Haruka ainda não pagou por nada, e os itens combinados agora custam mais de 10 milhões de era. Haruka entra em pânico,
pois não tem esse dinheiro. J implora ao lojista que aceite 8 milhões de era como pagamento. No dia seguinte, Haruka está desanimado por ter gasto todo o seu dinheiro, ficando completamente sem um centavo. Ele quer sair para coletar mais cristais, mas as pessoas não têm permissão para sair da cidade se não forem aventureiras. Ele já tentou sair escondido com algumas garotas, mas a representante de classe o pegou e o repreendeu. Haruka então elabora um plano para sair sem ser visto. Usará um manto de aldeão combinado com um manto de invisibilidade, o que deve permitir que escape da cidade sem ser notado. Ele passa furtivamente pela representante de classe e pelas outras garotas, sentindo-se um pouco culpado por sair sem dizer nada, afinal, ela certamente o impediria se soubesse. Haruka consegue sair da pousada e, uma vez do lado de fora, comete o erro de tirar o manto de invisibilidade quando tenta pular o muro. Algumas garotas o veem e perguntam para onde ele está indo. Surpreso, Haruka bate acidentalmente o rosto no muro, cai no chão e grita com as garotas, que só queriam saber o que ele estava fazendo. Ele as reconhece como parte do grupo atlético, mas percebe que uma delas está ausente. Usando sua habilidade de percepção, descobre, horrorizado, que ela está prestes a se despir no meio da rua. Haruka e as garotas atléticas correm para impedi-la. Embora ele consiga alcançá-la antes que tire completamente a roupa, seu plano de fuga já foi frustrado. No dia seguinte, todas as garotas saem para cumprir uma missão da guilda, e Haruka pergunta se pode ir junto. A representante de classe recusa, dizendo que não confia nele depois de ele ter tentado abandonar o grupo no dia anterior. Ela garante que voltarão logo, e Haruka diz que vai esperar, mas assim que ela sai, ele começa a sorrir, pois não tem a menor intenção de esperar. Aprendendo com seu erro do dia anterior, desta vez ele mantém o manto de invisibilidade até estar do lado de fora dos portões da cidade. Agora nada o impede de voltar para a floresta. Enquanto corre, ele nota um conjunto de prédios destruídos nas proximidades, o tipo de coisa que normalmente inicia uma missão secundária longa, mas decide ignorá-los. Também encontra uma horda de goblins, que poderia lhe proporcionar bastante experiência, mas está determinado a seguir direto para a floresta. No caminho, vê uma carruagem sendo atacada por bandidos. As pessoas dentro da carruagem pedem ajuda, mas ele tenta ignorar e continuar seu caminho. No entanto, ao tentar se afastar, os bandidos o atacam. Haruka tenta explicar que não quer se envolver, mas os bandidos se recusam a deixá-lo em paz, forçando-o a agir. Com apenas um feitiço de fogo, ele os aniquila. O cajado que Haruka carrega é resultado de uma das suas combinações de itens, e se mostra extremamente poderoso. Quando os bandidos começam a se recuperar, Haruka tenta mais uma vez convencê-los a parar de lutar. Ele avisa que devem deixá-lo em paz, se souberem o que é bom para eles. Os bandidos admitem que a magia dele é poderosa, mas presumem que seja sua única força, então tentam atacá-lo de perto. No entanto, Haruka os derruba com um único golpe corpo a corpo. Os bandidos ficam completamente chocados, afinal, estão perdendo para um único garoto. Depois da batalha contra os bandidos, um deles pergunta qual é o trabalho de Haruka. Como ele ainda está desempregado, a pergunta o atinge em cheio. Os bandidos decidem verificar o status de Haruka para saber com quem estão lidando. Quando veem que ele está apenas no nível 9, acreditam que podem vencê-lo usando habilidades com armas. Apesar das derrotas anteriores, acham que ainda tem vantagem. Haruka percebe que as habilidades com armas só estão disponíveis a partir do nível 20, o que significa que ele não possui nenhuma. Pelo que sabe, essas habilidades são extremamente poderosas, então ele fica um pouco preocupado. Os bandidos começam a usar essas técnicas, o que é realmente perigoso, mas como gritam os nomes dos ataques antes de usá-los, Haruka consegue desviar facilmente, até que todos desmaiem de exaustão. Nesse momento, ele percebe a aproximação de uma garota por trás, a última coisa que queria, pois isso parece o início de uma missão secundária inevitável. A garota se chama Marielle e vem de uma família nobre. Ela quer agradecer a Haruka por tê-la ajudado, embora fique insegura por lembrar que ele tentou ignorá-la no começo. Apesar disso, ela valoriza sua ajuda e pede um favor, deseja que ele a acompanhe de volta à cidade de seu pai, pois teme por sua segurança. Haruka hesita no início, mas ao ouvir que será recompensado, decide ir com ela. Durante a viagem, Marielle pergunta de onde ele está vindo. Haruka aproveita a oportunidade para desabafar sobre a cidade terrível que acabou de deixar. Reclama que a guilda não tinha dinheiro para pagá-lo, se recusou a registrá-lo como aventureiro e não o deixava sair sem permissão. Marielle logo percebe de qual cidade ele está falando, e começa a chorar, percebendo quanto Haruka odeia o lugar. Vendo sua reação, Haruka percebe horrorizado que ela é filha do prefeito da cidade, o que significa que a carruagem está voltando exatamente para lá.
Ele começa a se arrepender de ter concordado em acompanhá-la. Enquanto isso, na floresta, os atletas e os delinquentes se preparam para um confronto. Os atletas se recusam a deixar os delinquentes machucarem as garotas. O líder dos delinquentes está disposto a matar os atletas, se necessário, mas antes que possa atacar, ele é esfaqueado pelas costas. No castelo, após a viagem, Haruka está impaciente porque Marielle não entregou a recompensa prometida. Ele começa a pensar que talvez não devesse ter aceitado ajudá-la. Enquanto anda de um lado para o outro na sala de espera, decide que vai voltar para a floresta. Porém, Marielle aparece, agora com roupas novas, e fica ofendida ao ver Haruka tentando partir. Embora tivesse planejado tratá-lo muito bem, ele não lhe dá atenção, mas ela o surpreende, sua forma de agradecer é melhor do que ele esperava. Ela oferece um jantar completo, com uma abundância de carne que faria veganos desmaiarem. Haruka devora a comida como um selvagem, o que irrita Marielle por sua falta de modos. Apesar disso, ela o recompensa com uma bolsa de dinheiro e um cartão VIP, que permite que ele entre e saia da cidade livremente. Para a frustração de Marielle, Haruka continua prestando mais atenção à comida do que a ela. No dia seguinte, ele é cercado pela representante da turma e pelas outras garotas, que querem saber onde ele passou a noite anterior. Haruka explica que foi convidado para a casa do prefeito e garante que não estava tentando fugir para a floresta. As garotas acreditam, e partem em missão para coletar recursos. Assim que elas vão embora, Haruka se prepara para deixar a cidade também, agora confiante de que o cartão VIP permitirá que ele passe por qualquer lugar. Antes de partir, ele compra mais alguns itens na loja do lojista esquisito, além de comida para manter seu conforto na floresta. Também deixa um bilhete para a representante da classe, explicando que vai ficar de olho nos atletas, uma meia-verdade, mas o suficiente para que ela não vá atrás dele. Ele vai até o portão, mostra seu cartão de identidade e deixa a cidade. Ao entrar na floresta e se deparar com criaturas selvagens e monstros, sente saudade de sua antiga vida de solitário. Nesse momento, é atacado por um orc por trás, mas o derruba facilmente com seu cajado. Estranha o fato de orcs estarem tão próximos da entrada da floresta, normalmente, não são encontrados naquela área. Desconfiado de que algo está errado, decide ir mais fundo. Lá, encontra uma grande poça de sangue. Haruka fica preocupado, imaginando se pertence aos nerds, o que seria improvável, já que são mestres em sobrevivência. Mas provavelmente, pensa ele, o sangue pertence aos atletas ou delinquentes. Segue o rastro até encontrar um dos atletas gravemente ferido. Seu coração se parte, achando que os delinquentes os mataram. No entanto, percebe que um dos atletas ainda respira. Haruka imediatamente usa todas as poções de cura que havia preparado com seus cogumelos. Ele deseja que os garotos se recuperem, pois sabe que San, possivelmente a representante da turma, ficaria arrasada. Para seu alívio, seus desejos são atendidos, e o líder dos atletas abre os olhos. Haruka os leva para sua caverna, onde eles contam o que aconteceu. Os delinquentes enfrentaram o grupo dos atletas para proteger as garotas. Mas, de repente, Tanaka, que era considerado apenas o nerd mascote do grupo, os traiu. Ele matou todos os delinquentes e roubou as armas poderosas que haviam recebido ao chegar nesse mundo, deixando os atletas sem escolha a não ser fugir. No entanto, Tanaka os alcançou, e eles não tinham chance contra ele. Os atletas contam que Tanaka estava incrivelmente forte e que procurava a representante da turma com uma determinação inabalável. Até os brutamontes perceberam que Tanaka buscava a habilidade de sequestro que a representante possuía. Haruka fica chocada ao ver que os atletas conseguem pensar e explica que Tanaka perdeu o rastro da representante, então os espancou até quase à morte, acreditando que iriam procurá-la ou pedir ajuda. Contudo, os atletas estavam prontos para se sacrificar e, em vez disso, rastejaram até a caverna de Haruka esperando atrair o rapaz para onde ele poderia fazer algo a respeito. Eles pedem ajuda de Haruka para derrotar Tanaka. Embora ele não queira se envolver inicialmente, não consegue evitar essa luta. Ele diz aos atletas que cuidará de Tanaka, mas que lutará sozinho. Todos ficam surpresos, mas o líder dos atletas confia em Haruka. Ele instrui os atletas a correrem para a cidade e manterem as garotas seguras enquanto ele cuida da situação. Ele sabe que contar com a ajuda dos atletas aumentaria sua chance de vitória, mas se todos morressem na batalha, as garotas ficariam indefesas. É por isso que Haruka acredita que enfrentar Tanaka é sua responsabilidade, e ele planeja se fortalecer rapidamente. Ele começa a formar uma estratégia para neutralizar as armas poderosas que Tanaka roubou dos atletas, sabendo que habilidades com armas são fortes, mas impossíveis de interromper uma vez iniciadas. Haruka decide desenvolver uma nova habilidade sem fraquezas. Nesse momento, ele avista alguns goblins farejando o rastro de sangue e decide usá-los para ganhar experiência.
Ele rapidamente derrota os goblins de alto nível, mas eles morrem com apenas um ataque e não lhe concedem muita experiência. Aruka deseja enfrentar o inimigo mais forte, de repente, sente a presença de um monstro poderoso nas proximidades. Ao se virar, Aruka encontra o Rei Goblin, que ataca sem aviso. Aruka só consegue desviar dos ataques impiedosos do Rei Goblin e percebe que aquele monstro usa algum tipo de habilidade de armas. Ele sabe que com um único golpe poderia ser derrotado, mas decide enfrentar o monstro para se tornar mais forte. Ele combina várias habilidades e fortalece seu cajado para derrubar o Rei Goblin com apenas um golpe. Aruka fica satisfeito com sua estratégia e crescimento, quando de repente um monstro ainda mais forte aparece atrás dele. É um Goblin Imperador de nível 50, e Aruka percebe que não pode fazer nada contra ele se for enfrentado diretamente. Então ele faz exatamente isso, investe contra o Goblin Imperador com uma nova habilidade que desenvolveu. Ele consegue acertar o Goblin Imperador, mas o ataque de Aruka quase não causa dano ao monstro. O Goblin Imperador se levanta e começa a andar como se estivesse bêbado, antes de repentinamente atacar Aruka e raspar seu rosto. Aruka continua a desviar da enxurrada de ataques do Goblin Imperador e, ao ver uma abertura, lança um contra-ataque. Ele consegue reduzir consideravelmente a barra de vida do monstro, mas este usa uma habilidade de cura para restaurar sua vida e aumentar sua força. O monstro então envia um golpe aéreo em direção a Aruka, que é lançado contra as árvores atrás dele. Agora Aruka está cansado e ferido, mas ele se convence de que está exagerando, lembrando que os atletas sobreviveram a ferimentos até piores, então ele deveria estar bem nesse nível. Aruka se levanta e ataca o Goblin Imperador novamente, após lutar a noite toda, finalmente consegue derrotá-lo, alcançando o nível 11. Ele solta um grito de vitória para comemorar e volta para sua casa na floresta. Após chegar e verificar seus status depois de subir de nível, Aruka descobre mais sobre como usar habilidades. O ataque que ele criou antes foi registrado como uma habilidade, e Aruka está confiante de que ela não tem fraquezas, o que será útil em sua luta contra Tanaka. Naquela noite, enquanto Aruka está fora de sua caverna, Tanaka aparece para confrontá-lo. Ele está desapontado, pois esperava que os atletas levassem até ele a representante da classe, mas em vez disso trouxeram ao solitário da classe. Tanaka calmamente lamenta não ter encontrado a representante, mesmo depois de tudo que fez, incluindo manipular os delinquentes e dividir a turma em grupos separados. Aruka fica furioso e pergunta o que ele fez com os outros garotos, e Tanaka responde que os matou há muito tempo. Ele nem considera Aruka uma ameaça e diz para ele relaxar com suas habilidades inúteis. Na floresta, Aruka aponta seu cajado para ele, e Tanaka diz para tirar aquele pau sujo e fedido de seu rosto. Aruka então declara que, embora seja um solitário, ele protegerá a representante da turma. Tanaka sorri de forma ameaçadora e diz que, nesse caso, matará Aruka primeiro. Tanaka libera todo o seu poder e lança algumas feras em Aruka como um aviso. Em seguida, ele diz que, na Sala Branca, quando todos estavam escolhendo habilidades, ele foi o último e garantiu que todas as habilidades restantes fossem inúteis. Ele sorri, perguntando a Aruka se ele consegue derrotá-lo com aquelas habilidades de baixo valor. Então, Tanaka envia algumas feras maiores contra ele. Aruka se prepara para se defender, mas Tanaka ativa sua habilidade única chamada Tvik. Como resultado, o corpo de Aruka começa a se contorcer, e ele tem dificuldades para se mover. Mesmo assim, ele desvia das feras de alguma forma. Então Tanaka invoca espinhos de cristal debaixo dos seus pés. Aruka também consegue evitá-los, mas agora está exausto, pois seu corpo está muito pesado. Tanaka admite que Aruka é melhor do que ele imaginava e, em seguida, pergunta há quanto tempo ele suspeitava dele. Aruka responde que duvidou desde o princípio, pois sabia que Tanaka queria se juntar aos nerds ou se tornar um solitário, mas ficou chocado ao vê-lo com os delinquentes. Ele pensou que deveria haver algum motivo por trás disso. Depois disso, Aruka pergunta quando Tanaka começou a agir de acordo com aquele plano. Tanaka revela que pensou nisso desde o momento em que foram teleportados da sala de aula. Ele havia perdido a habilidade de sequestro, mas viu a habilidade Tvik, que podia manipular ligeiramente os alvos, e então escolheu essa. Com ela, manipulou os delinquentes, e o resto é história. Tanaka diz que já conversaram o suficiente e amarra o pé de Aruka com uma videira. Em seguida, lança um poderoso feitiço de fogo contra ele, achando que isso seria suficiente para matá-lo. Mas, para sua surpresa, Aruka absorve as chamas com seu cajado, graças ao poder da erva que havia se fundido com ele. Ele contra-ataca imediatamente para derrubar Tanaka enquanto este ainda está em choque, mas era uma armadilha. Tanaka estava apenas fingindo. Ele saca uma espada e bloqueia o ataque de Aruka, empurrando-o para trás em seguida. Invoca todas as armas do seu arsenal, dizendo que finalmente terá a chance de experimentar todas elas.
Ele avança com uma espada e começa a trocar de arma a cada golpe. Haruka está completamente em desvantagem. Mal consegue se defender dos ataques imprevisíveis e rápidos de Tanaka. Ele tenta se esconder nos arbustos, mas é atingido por um poderoso ataque que o arremessa para o outro lado do rio. Enquanto se levanta, Haruka percebe que não é forte o suficiente para enfrentar Tanaka e se pergunta como ele consegue usar tantas armas e poderes de uma vez. Tanaka se aproxima e pede para ele desistir, mas Haruka se levanta novamente e pergunta se ele está usando a habilidade Copycat para copiar as habilidades de seus colegas. Tanaka confirma e acrescenta que planejava usá-la para copiar a habilidade de sequestro da representante da turma e, em seguida, matá-la para ter acesso ao poder verdadeiro. Depois disso, pretendia matar todos os outros e roubar suas habilidades também. Haruka agora tem certeza de que está enfrentando seu oponente mais difícil até o momento. Tanaka o ataca com várias armas diferentes. Haruka tenta contra-atacar, mas acerta apenas uma ilusão, o verdadeiro Tanaka está atrás dele. Ele percebe que essa tática não vai funcionar e, então, aponta seu cajado para o chão. Tanaka pensa que ele desistiu e avança, mas Haruka desvia do ataque imitando o estilo do Goku no Ultra Instinto. Em seguida, pergunta a Tanaka se ele só pode usar cada habilidade copiada 3 vezes. Isso mexe com Tanaka, que entra em pânico e começa a perder o controle da situação. Haruka revela que já havia descoberto essa fraqueza há muito tempo e o fez desperdiçar de propósito as habilidades copiadas. Tanaka fica furioso por ter sido enganado, mas Haruka sabe que ele ainda guarda pelo menos uma cópia de cada habilidade. Tanaka ataca desesperadamente, mas Haruka desvia e o empurra com um chute. Decide acabar com a luta enquanto há uma abertura. No entanto, Tanaka dispara um golpe poderoso contra ele, interrompendo seu avanço. Determinado a não perder, Tanaka decide usar sua arma suprema. Ele invoca uma adaga e avança rapidamente, acertando Haruka com 2 golpes antes de desaparecer e surgir acima dele. Haruka desvia de tudo, mas, enquanto a poeira cobre o campo, percebe que aquilo era apenas uma distração. Tanaka tinha algo mais em mente. Ele está certo, Tanaka está escondido atrás de uma rocha, concentrando sua habilidade suprema chamada Morte Instantânea. Ele a acerta em Haruka e, fiel ao nome, a habilidade acaba com sua vida na hora. Haruka cai no chão, aparentemente morto, e Tanaka surge rindo como um verdadeiro vilão. Ele pisa na cabeça de Haruka e segue seu caminho. Mas, de repente, Haruka se levanta e pergunta por que ele está indo embora tão cedo. Tanaka se apavora e exige saber como ele ainda está vivo após ser atingido pela morte instantânea. Haruka revela que possui a habilidade Saúde Geral, que o torna resistente a efeitos de status, inclusive a própria morte instantânea. Além disso, ele havia maximizado sua sorte, o que reduz significativamente a taxa de sucesso dessa habilidade mortal. Tanaka perde a cabeça e pergunta por que Haruka desmoronou então. Haruka responde que foi apenas uma atuação. Tanaka ainda não acredita e diz que é impossível ele se mover tão rápido enquanto estava sob efeito do Tvik, mas Haruka revela outro segredo. Usou uma habilidade chamada Cabeça Dura, que permite controlar outros como marionetes, e a usou nele mesmo para anular o efeito de Tvik. Sem conseguir conter sua frustração, Tanaka parte para o ataque final. Ele ativa suas habilidades de arma contra Haruka, mas este as bloqueia com facilidade. Tanaka cai de joelhos, incapaz de acreditar que seus cálculos perfeitos falharam. Ele lembra de como se sentia entediado na escola, por ser um gênio muito à frente de todos. Desejava algo que acabasse com sua monotonia, e foi então que foram transportados para aquele mundo. No momento em que viu a lista de habilidades, Tanaka soube exatamente o que escolher para tornar sua vida mais emocionante, e estava mais do que disposto a matar seus colegas para isso. Ele acreditava que, ao adquirir todas as habilidades, se tornaria perfeito e invencível. Agora, Tanaka não acredita que perdeu para alguém com habilidades que ele considerava inúteis. Tomado pela loucura, avança imprudentemente contra Haruka. Este o desarma com facilidade, achando que Tanaka já tinha esgotado todos os truques, se prepara para finalizá-lo. No entanto, a espada de Tanaka retorna sozinha e perfura Haruka, ele ainda estava usando sua habilidade de controle remoto. Tanaka declara que, no fim, ele saiu vitorioso e começa a golpear Haruka. Mas Haruka o afasta com um soco, revelando que conseguiu bloquear o dano usando sua habilidade de embalagem. Determinado a encerrar a batalha, Haruka ativa a habilidade Gambit, desferindo um golpe que Tanaka não consegue evitar. Tanaka perde a consciência e cai no chão. Haruka se afasta, dizendo que, mesmo sem habilidades apelonas, ele tem seus próprios truques. No entanto, ele também está completamente exausto, e os danos finalmente começam a cobrar seu preço. Sem forças para continuar, Haruka cai de joelhos, pensando que esse, talvez seja o fim.
Enquanto está prestes a perder a consciência, Haruka pensa na representante de classe e em seus amigos. Mas, antes de desmaiar, alguém o ampara. Ao abrir os olhos, ele vê os nerds ao seu redor. Fica decepcionado por terem chegado tão tarde, mas um deles responde que ele pode reclamar depois. Eles lhe dão algumas poções de cura e o apoiam enquanto retornam para a cidade. Durante o caminho, Haruka pergunta o que eles estavam fazendo na floresta. Eles explicam que estavam voltando de uma caçada quando viram outros colegas de classe. Pelos atletas, souberam que Haruka estava enfrentando Tanaka sozinho e correram imediatamente para ajudá-lo, mas chegaram um pouco atrasados. Ao chegarem à cidade, todos os colegas os esperam no portão. As garotas rodeiam Haruka, oferecendo-se como recompensa por ele ter salvado a todos, mas ele, nervoso, as afasta e dá um high five no líder dos atletas. Enquanto isso, as garotas populares se desculpam com os nerds por como agiram no passado. Haruka pensa que aquele é o final feliz que todos queriam e conclui que talvez seu papel tenha terminado ali. Ele tenta sair de fininho enquanto todos estão distraídos, mas é surpreendido pela representante de classe, que o detém perguntando para onde pensa que vai. Assustado, ele se vira, e ela o abraça de repente, dizendo que estava muito preocupada com ele. Haruka tenta se desculpar, mas ela responde que um simples desculpa não é suficiente. Ela reuniu todas as garotas da turma para repreendê-lo por ter saído da cidade sem avisar. Haruka se desespera, mas não tem escolha e é arrastado de volta para receber uma longa bronca coletiva. Durante a noite, Haruka sonha com alguém acorrentado em um calabouço, uma figura que ora parece uma garota, ora um esqueleto. Ao acordar, ele se pergunta se aquilo poderia ser uma visão ou dica de algo importante. No dia seguinte, indo até a taverna, encontra os nerds que estão se preparando para explorar um calabouço em busca de um item raro. Eles explicam que o item aumenta os pontos de prestígio e muda como as pessoas os veem. Haruka comenta que é perfeito para nerds como eles, que ninguém respeita, e eles brincam que isso também vale para ele. Depois que os nerds saem, Haruka pensa que, já que sua missão principal está encerrada, poderia voltar à sua caverna aconchegante na floresta. No entanto, ele mal dá 2 passos e é surpreendido novamente pela representante de classe, furiosa por ele tentar fugir de novo. Ela está pronta para dar sua bronca pessoal, pois diz que a da noite anterior foi apenas a repreensão coletiva. Haruka, suando frio, cai de joelhos e promete não fazer mais nada perigoso. Finalmente, ela o deixa em paz. Ainda abalado, Haruka pensa no item que os nerds mencionaram. Se ele usá-lo, talvez consiga aumentar sua afinidade com os colegas, especialmente com a representante de classe, e nunca mais será repreendido, podendo voltar à sua vida solitária em paz. Com isso em mente, ele decide ir ao calabouço também. No caminho, se depara com um grupo de orcs prontos para caçar humanos. No entanto, Haruka sorri, achando que eles servirão como um bom aquecimento. Enquanto isso, de volta à cidade, a representante de classe recebe uma missão de subjugação de monstros na guilda. De repente, a jovem nobre Mari surge, alarmada, avisando sobre um enorme surto de monstros. Uma horda de orcs está se aproximando da cidade e já destruiu várias vilas no caminho. Os aventureiros se preparam imediatamente para defender a cidade, e a representante de classe se oferece para ajudar na linha de frente. Ela corre de volta à estalagem para reunir todos os colegas, mas se pergunta onde Haruka está naquele momento. Haruka, por sua vez, já está enfrentando os orcs. Ele derrota facilmente os menores e avança até o rei orc. Ataca com seu cajado, mas o dano é pequeno. Ainda assim, com insistência e alguns golpes mais fortes, ele consegue derrubar o rei orc, deixando-o inconsciente. Depois disso, retoma sua caminhada rumo ao calabouço. Ao chegar, usa sua habilidade de furtividade para entrar sem que o guarda o veja. Dentro do calabouço, Haruka está empolgado com a ideia de explorá-lo. Logo encontra seu primeiro baú do tesouro, mas, para sua frustração, só há tralhas dentro. Ele tenta abrir outros baús, mas todos estão igualmente decepcionantes. Irritado, pensa que deveria ter consultado alguém que entenda de calabouços. Isso faz lembrar de Kezon, o mercador que vende itens especiais relacionados a masmorras. Haruka decide voltar à cidade para falar com ele. Enquanto isso, os aventureiros e garotas estão no portão da cidade desde o meio-dia, esperando o ataque dos orcs. Alguns já começam a duvidar se os monstros realmente virão. De repente, uma figura surge na nuvem de poeira, mas é apenas Haruka. A representante de classe, aliviada e surpresa, corre até ele. Haruka pergunta por que todos estão ali com uma fogueira acesa. Ela explica que uma vila próxima foi atacada e agora a cidade também corre perigo. Ela diz que, enquanto estava ali tentando proteger a cidade, ele estava vagando sem se preocupar com o perigo.
Haruka fica nervoso, já prevendo outra noite interminável de broncas, quando alguém comenta nervosamente sobre orcs. Sem pensar muito, ele revela que pode ter eliminado toda a horda de orcs que estava a caminho. A notícia deixa todos perplexos. Muitos ficam impressionados com sua força, mas seus colegas de classe ficam furiosos. Ele havia prometido que não faria mais nada perigoso, e lá estava ele, fazendo exatamente isso. Mais tarde, de volta à guilda, o mestre Maru agradece pessoalmente a Haruka por sua bravura. No entanto, a representante de classe continua reclamando incansavelmente sobre ele ter se arriscado de novo. Alguns aventureiros mais experientes também se juntam à repreensão, dizendo que é para o bem dele. Ultimamente, os monstros têm se tornado mais fortes e violentos, um claro sinal de que uma investida em larga escala pode estar próxima. Dessa vez, até o próprio mestre da guilda e a jovem nobre Mari pedem que ele evite se colocar em perigo. Haruka promete, mas o faz com a mesma convicção de um político prometendo coisas vazias a cada 4 anos. No dia seguinte, Haruka decide visitar o estranho lojista de itens raros. Ao vê-lo, o lojista se assusta e diz que não tem nada para vender naquele dia. Haruka explica que não está ali para comprar, mas para buscar informações sobre um item que aumenta a afinidade com outras pessoas. O lojista, primo distante do Val da Morte, como se auto-intitula, menciona os anéis de feromonio, o que faz o coração de Haruka acelerar. Curioso, ele pergunta onde pode encontrá-los, e o lojista responde que esses anéis provavelmente estão em uma área ainda inexplorada do calabouço, acessível apenas a partir do andar 50. Haruka fica empolgado, mas o lojista o alerta. Cada andar do calabouço possui um monstro-chefe que precisa ser derrotado para avançar. A verdade, porém, é que o lojista só queria assustar Haruka para convencê-lo a comprar poções caras. Haruka recusa, dizendo que pode comprar em qualquer site online. No entanto, o grupo de nerds ouve a conversa e imediatamente corre para contar às garotas sobre o plano perigoso de Haruka. Agora, elas estão mais determinadas do que nunca a impedir que ele arrisque sua vida, e ainda mais por usar um item tão suspeito como o anel de feromonio. Furiosas, as garotas decidem confrontá-lo. Encurralado, Haruka inventa uma desculpa ridícula, diz que está procurando o lendário Anel de Salomão, que transforma quem o usa em uma princesa da Disney e permite conversar com animais. Ninguém acredita. Sem saída, ele sai correndo em direção ao calabouço. O guarda na entrada, já acostumado com esse tipo de cena, apenas diz, tenta não morrer. Seus colegas de classe correm atrás dele. A representante de classe grita para que ele pare, avisando que pode cair em alguma armadilha. Mas, confiando em sua estatística de sorte no máximo, Haruka ignora o alerta. Infelizmente, ele toca uma parede instável que desmorona e acaba caindo por um buraco profundo. Ele continua caindo por muito tempo, mas usa magia de terra para transformar o chão em algo elástico e amortecer o impacto. Ao se levantar, começa a explorar o ambiente escuro, tentando entender onde está. No meio da escuridão, Haruka adquire espontaneamente a habilidade de consciência espacial e detecção de armadilhas. Usando essa nova habilidade para escanear a área, descobre algo inacreditável. Está no andar 101, mesmo sabendo que o calabouço deveria ter apenas 100 andares. Aterrorizado com a possibilidade de enfrentar um monstro-chefe além da escala comum, Haruka mesmo assim avança pelos corredores saturados de mana sombria. Ele chega a uma sala no fim de um corredor, e ao abrir a porta, quase é lançado para trás por uma rajada violenta de vento gerada por uma presença de mana esmagadora. Ele se pergunta quem poderia possuir tal poder, quando vê, acorrentado, o mesmo esqueleto de seu sonho da noite anterior. Ao se aproximar, Haruka descobre que está diante do Imperador do Calabouço, a entidade antiga que governa todo aquele lugar. O monstro é de nível 100, e Haruka começa a suar frio ao perceber a magnitude do desafio. Ele usa sua habilidade de avaliação, mas a maioria dos status e habilidades da criatura estão ocultos. O pouco que consegue ver já é suficiente para aterrorizá-lo. O monstro pertence a várias raças poderosas, como o Lys e Dragão Sombrio. Haruka entende que não pode vencê-lo à distância, então decide se aproximar para um ataque surpresa. No entanto, o Imperador bloqueia com facilidade. Determinado, Haruka ativa sua habilidade em Gambit, usando sua velocidade para tentar desequilibrar o inimigo. Mais uma vez, o ataque é neutralizado com facilidade. Agora, Haruka está realmente suando, ciente de que essa será a batalha mais difícil que já enfrentou. Apesar do medo, está decidido a encontrar uma fraqueza no Imperador e derrotá-lo, custe o que custar. Enquanto isso, Haruka e Angélica continuam subindo nos andares do calabouço, mas o lugar inteiro começa a tremer. Isso indica que uma enorme horda de monstros está se movendo na entrada. Na superfície, o guarda do calabouço, aquele que ninguém leva a sério, reclama que todos os estudantes ignoraram seu aviso.
De repente, vê todos os jatos de mana do calabouço correndo para fora e, ao se virar, entra em pânico. Uma onda de monstros de slime ameaça invadir a cidade. Ele corre para a guilda dos aventureiros para avisar. Lá, a nobre Mari já está reunida com os aventureiros experientes, todos preocupados com a situação crítica. O mestre da guilda, com expressão grave, retira de sua prateleira um antigo pergaminho que mostra o layout completo do calabouço. O mestre da guilda explica que os calabouços são como seres vivos que crescem para baixo, expandindo seus andares subterrâneos. Quando o calabouço atinge seu andar final, seu crescimento cessa, e ele começa a gerar um número imenso de monstros, incapaz de contê-los. Essa superpopulação leva à chamada investida, onde hordas de criaturas irrompem em direção à superfície. O velho pergaminho também revela que a única maneira de parar uma investida é derrotando o chefe do calabouço, localizado no andar mais profundo. Quando isso acontece, todos os monstros gerados desaparecem como se nunca tivessem existido. Diante dessa informação, os aventureiros presentes perguntam quem seria capaz de realizar tal façanha. Sem pensar duas vezes, Mari e o mestre da guilda olham um para o outro, e ambos pensam em Haruka. Subitamente, a terra treme. O ataque dos monstros começa, com criaturas bestiais irrompendo dos portões do calabouço e se espalhando rumo à cidade. O mestre da guilda age rapidamente, enviando um grupo para evacuar os cidadãos e outro para reunir todos os aventureiros e soldados disponíveis nos portões da cidade. Enquanto isso, dentro do calabouço, Haruka continua sua escalada sem grandes dificuldades. Em um dos andares, encontra um bando de grifos, ele simplesmente joga peixes envenenados que trazia consigo. As criaturas famintas devoram a isca e caem no chão inconscientes, tornando-se uma bela fonte de experiência. Haruka colhe as recompensas e continua subindo. De volta à superfície, os aventureiros conseguem repelir a primeira onda da investida, mas a vitória tem um custo, muitos estão gravemente feridos. A situação é crítica. Um dos aventureiros se lembra de que um grupo de estudantes, incluindo Haruka, entrou no calabouço mais cedo. O mestre da guilda chega à conclusão de que Haruka é provavelmente o único que pode derrotar o chefe e interromper a investida. A questão agora é, como enviar uma mensagem até ele? Todos na sala se entreolham, até que os olhares convergem para Mari, a única que não está lutando. Ela tenta recusar, aterrorizada, lágrimas nos olhos. Mas o mestre compreende seu medo e decide enviar com ela um guarda chamado Ofter, experiente e confiável. Ofter reluta, argumentando que, se for, haverá um guerreiro a menos defendendo a cidade, mas o mestre garante que ele é capaz de proteger os dois lados da batalha. Dentro do calabouço, Haruka chega ao andar 81, um nível temático aquático, repleto de criaturas semelhantes a piranhas. Ele observa a água, pensativo, mas acaba sendo atacado. Felizmente, Angélico protege com um corte preciso. Haruka reconhece aquele tipo de peixe, já o tinha visto congelado no mercado. Então, tem uma ideia, usa magia de gelo para reduzir a temperatura da água, desacelerando os peixes. Em seguida, ativa uma habilidade de congelamento e imobiliza os inimigos no gelo. A estratégia funciona perfeitamente, e ele começa a correr sobre as pedras, congelando tudo que se aproxima. No entanto, uma gigantesca piranha salta das profundezas, o chefe do andar, claramente irritado por Haruka ter congelado toda a sua família. A criatura dispara uma enorme onda contra Haruka. No último segundo, Angélica o empurra para longe, e ele é arrastado para debaixo d'água. Pensando rápido, Haruka cria uma prancha de surf com magia de terra e cavalga a onda para fora do lago. Ele então salta e acerta um golpe certeiro na cabeça do monstro, nocauteando-o instantaneamente. Após confirmar que o chefe foi derrotado, continua sua jornada sentindo-se mais confiante do que nunca. Nos andares seguintes, colhe prêmios valiosos. No andar 79, encontra o Anel do Peregrino, que traz felicidade e imunidade à má sorte. No 77, descobre uma pulseira abençoada capaz de dissipar uma maldição, mas apenas uma vez, e no 75, derrota o chefe e recebe uma esfera de necromancia, que permite controlar vivos e mortos. Haruka fica eufórico com o tesouro, mas logo percebe que ele mesmo não precisa daquelas bênçãos, afinal, não está amaldiçoado nem azarado. Então se vira para Angélica e oferece a ela o anel, a pulseira e até a esfera, dizendo que aquilo pode ajudá-la a se livrar de qualquer maldição e encontrar a felicidade. Angélica tenta recusar, mas Haruka insiste, dizendo que garotas gostam de acessórios. No fim, ela aceita. Assim que coloca os itens, seus poderes agem imediatamente. Haruka, alheio à transformação, sai correndo para continuar explorando. Atrás dele, Angélica remove o capacete, pela primeira vez, revela seu rosto completamente humano. Emocionada, recoloca o capacete e corre atrás dele.
Enquanto isso, os colegas de Haruka, exaustos após uma difícil batalha contra um rebanho de lobisomens, percebem que alguém se aproxima. Pensam que é outro inimigo, mas se surpreendem ao ver Ofter e Mari. Eles explicam sobre a investida de monstros e que Haruka é a última esperança. Mari revela que ele se separou do grupo e agora ninguém sabe onde ele está. A representante de turma, sempre firme, os conforta e diz que não há tempo para lamentar. Precisam encontrá-lo agora. E onde está Haruka? Literalmente brincando de puxão é lava. Ele atravessa uma ponte sobre um lago de magma incandescente, quase caindo várias vezes. Angélica o segura no último instante e o aconselha a descansar. Ele aceita, sentando-se em um canto, buscando recuperar energia. De repente, sente uma brisa suave vinda de um buraco na parede. Ele coloca a cabeça ali, curioso, usa magia de vento para ampliar a ventilação. Coincidentemente, o buraco conecta-se ao andar onde seus colegas de classe estão. A representante ouve a voz dele e o chama. Haruka responde, reconhecendo que aquele é o buraco por onde havia caído antes. Ele pergunta se alguém tem uma corda para ajudá-lo a subir, mas ninguém tem. Ao saberem que estão no andar 54, Haruka acredita que pode alcançá-los rapidamente. No entanto, é interrompido quando eles explicam que a cidade está sob ataque e que precisam que ele derrote o chefe do calabouço. Haruka olha para Angélica e então diz, casualmente, que já derrotou o chefe. O grupo fica em choque. Como poderia haver uma segunda investida de monstros se o chefe já havia sido derrotado? Um dos aventureiros, ainda incrédulo, pergunta a Haruka se ele tem certeza absoluta de que matou o chefe do calabouço, pois essa é a única solução para deter a investida. A Haruka, encarando a gravidade da situação, percebe que, para salvar a cidade, talvez precise matar Angélica, mas ela é uma boa garota, uma companheira que ficou presa no calabouço junto com ele por um tempo e com quem criou um laço forte. Incapaz de feri-la, Haruka admite a todos que não eliminou o chefe e começa a refletir em uma solução que mantenha a cidade segura, sem condenar Angélica. Determinado, ele declara que fará o que for necessário e pede ajuda dela. Em seguida, anuncia aos colegas que enfrentará a investida sozinho. O grupo fica chocado, pois acreditam que a única forma de acabar com o problema é matando o chefe do calabouço. Entretanto, a representante da turma se manifesta, afirmando que confia em Haruka, mesmo sendo um solitário patético que sempre os preocupa, porque já o viu salvar a todos várias vezes. Suas palavras renovam a confiança de Haruka, e ele jura que salvará tanto Angélica quanto a cidade. Haruka e Angélica começam a acelerar no calabouço, alcançando o 73º andar em pouco tempo. Eles encontram alguns homens lagarto, mas Haruka sabe que eles são fracos contra o frio, então rapidamente os congela com magia de gelo, e Angélica os despedaça. No próximo andar, eles enfrentam escorpiões, e Haruka usa fumaça para se livrar deles como se fosse um controle de pragas. Em seguida, encontram um cão de 2 cabeças, forte e ágil, mas Haruka joga frascos com gases no nariz da criatura, neutralizando seu olfato sensível. O cão de 2 cabeças não consegue mais se concentrar na batalha, facilitando para Angélica cortá-lo ao meio. Depois disso, Haruka decide organizar todos os itens obtidos das batalhas contra os monstros, mas Angélica sugere uma pausa. Ele responde que não pode se dar ao luxo de atrasar, pois o destino de toda a cidade está em suas mãos. Eles logo chegam ao 69º andar, onde um pássaro hipnotizante usa sua habilidade para colocá-los para dormir. Haruka acredita que não será afetado por causa de sua habilidade de saúde geral, mas ele está muito cansado, e a habilidade não ativa a tempo, fazendo com que ele fique sonolento e adormeça. Felizmente, Angélica não é afetada e o carrega nas costas, dizendo para ele continuar descansando. Enquanto isso, os colegas de classe de Haruka enfrentam uma esfinge de nível 100, mais forte do que qualquer inimigo que já enfrentaram. Eles não conseguem causar danos duradouros porque a criatura se cura instantaneamente de danos físicos e mágicos. O aventureiro chamado Ofter explica que, segundo rumores, a esfinge é imortal e prefere fazer enigmas aos aventureiros, permitindo que apenas aqueles que respondam corretamente prossigam. Ele acrescenta que atacar a criatura foi um erro, pois agora ela está decidida a derrotar os estudantes. Enquanto isso, Angélica carrega Haruka até o 59º andar, onde ele finalmente está pronto para agir novamente. Ao procurar uma maneira de atravessar um chão instável, Haruka sente uma presença familiar no andar superior, que vem de seus colegas de classe, completamente derrotados pela esfinge. O monstro gigante ataca a representante de classe, mas Haruka chega ao local e utiliza um novo equipamento mágico fundido para anular a imunidade a danos físicos da criatura. Embora o ataque inicial de Haruka não cause danos, ele cria uma oportunidade para Angélica atacar a esfinge e decapitá-la, matando-a de vez.
Após a batalha, Haruka e a representante de classe trocam olhares, e ela lhe dá as boas-vindas de volta, dizendo que todos estavam esperando por ele. Os colegas comentam que ele demorou, e a representante de classe pergunta sobre a noite com ele. Haruka está prestes a apresentar Angélica quando o chão sob seus pés desmorona, e ele começa a cair novamente para as profundezas do calabouço. No entanto, ele usa movimentos ágeis, parecidos com os do Homem-Aranha, para pisar nos escombros que caem e consegue voltar ao andar onde estava. Ele diz a todos para não se preocuparem, pois adquiriu várias habilidades novas que o ajudam a se manter alerta contra esses perigos. Porém, ele acaba se auto-sabotando, pois o chão se quebra novamente sob seus pés. Dessa vez, Haruka está completamente despreparado e aceita seu destino, mas a representante de classe corre em sua direção e agarra sua mão. Ela se lembra de como falhou em protegê-lo da última vez e promete que não vai deixá-lo cair desta vez. O líder dos nerds e o líder dos atletas aparecem para ajudar a representante de classe a puxar Haruka para cima, mas eles não têm tempo para descansar, pois a terceira onda de monstros já está no andar abaixo. Todos entram em pânico, e a representante de classe pergunta a Haruka se ele tem um plano para salvar a cidade. Ele responde que sim, e que Angélica é a peça-chave. A representante de classe pergunta sobre ela, mas Melly interrompe em pânico, dizendo que precisam voltar para a cidade imediatamente. Ofter concorda e sugere que usem o portal de teletransporte para chegar à superfície diretamente, surpreendendo Haruka, que não viu nada disso em seu caminho. Ofter explica que o mecanismo não funciona quando alguém está subindo o calabouço. Logo, Haruka e os outros chegam ao portão da cidade, onde o mestre da guilda e outros estão de prontidão, esperando a terceira onda da investida dos monstros. De repente, a terceira onda chega, muito maior que as anteriores. Monstros inundam os campos, e grifos dominam os céus. Os aventureiros entram em pânico, percebendo que as ondas anteriores eram apenas uma amostra, enquanto está de uma escala completamente diferente. Todos perdem as esperanças de vencer, mas Haruka sinaliza para Angélica. Ela avança, desembainha sua espada e a crava no chão, liberando uma imensa quantidade de energia que se espalha em todas as direções, cobrindo toda a cidade e o calabouço dentro de seu alcance. Haruka acredita que, sendo Angélica a verdadeira chefe do calabouço, com seu histórico de eliminar monstros com facilidade, ela pode ter controle absoluto sobre eles. Sua suposição se confirma, pois o vasto campo mágico criado por Angélica apaga todos os monstros da existência em questão de segundos. Todos ficam perplexos com o que veem. Haruka vai até Angélica para um toque de punhos e suspira de alívio, dizendo que seu plano funcionou. Os colegas de classe de Haruka ficam ainda mais confusos e perguntam se esse poder era dele. Haruka esclarece que foi Angélica quem realizou o milagre, e ela fica tímida. O líder dos nerds é o único que percebe que Angélica é a imperadora do calabouço, deixando todos os outros chocados. Haruka tranquiliza o grupo, garantindo que Angélica está do lado deles e que ela salvou sua vida várias vezes no calabouço. Os aventureiros confiam em Haruka e aceitam que Angélica não é uma ameaça. O líder dos nerds ainda tem algumas perguntas. Ele pergunta a Haruka se a cavaleira é realmente a grande chefe do calabouço, cujo poder é maior até mesmo que o dos chefes monstros. Haruka confirma, explicando que Angélica é, de fato, a mais forte do calabouço. Ele menciona que muitas coisas aconteceram e que o nível dela foi reiniciado, mas, mesmo assim, ela continua mais poderosa que a maioria dos monstros do calabouço. Haruka explica que acreditava que o poder dela seria suficiente para forçar todos os monstros a obedecê-la, mas eles precisaram se aproximar bastante deles para que isso funcionasse. As garotas perguntam o que aconteceu com os monstros, preocupadas com a possibilidade de serem atacadas novamente. Haruka as tranquiliza, dizendo que os monstros devem estar relaxando em seus respectivos andares, seguindo as ordens da imperadora do calabouço. Ele declara que a cidade está segura agora. Todos ficam radiantes com a notícia e começam a comemorar. A paz rapidamente retorna à cidade. No dia seguinte, Haruka decide organizar um evento com todos os itens que conseguiu no calabouço. Logo, a representante de classe chega com o restante do grupo, conforme Haruka pediu. Eles ficam impressionados ao ver uma coleção de armas e armaduras raras expostas por Haruka. Ele, com um sorriso satisfeito, anuncia que todos os itens estão em promoção especial de Black Friday. A menção de promoção dá às garotas uma força sobre-humana, permitindo que elas empurrem os garotos para o canto. Felizmente, Haruka havia reservado alguns itens extras, e sendo um verdadeiro camarada, compartilha esses itens com os rapazes. Logo, todos conseguem adquirir algo e se ocupam explorando seus novos equipamentos. Haruka se sente aliviado ao pensar que suas vidas serão mais fáceis agora, mas também está preocupado com Angélica. Ele reflete sobre o fato de que Angélica provavelmente tem habilidades de comunicação zero após passar tanto tempo no calabouço.
Haruka se pergunta se ela conseguirá se adaptar ao resto do grupo agora que irá morar com eles. Entretanto, Haruka está ocupado contando o ouro que recebeu em troca desses itens. Nesse momento, a representante de classe aparece para falar com ele, e Haruka apressa-se em esconder o ouro antes que ela o acuse de ser um capitalista frio. Ela agradece a Haruka por fornecer itens raros a todos, e, quando Angélica chega, também a agradece. Em seguida, a representante pede a Haruka para apresentar adequadamente a cavaleira. Haruka explica que ela é Angélica, uma formidável guerreira esqueleto e antiga imperatriz da masmorra, que ele derrotou. A representante pergunta se ele usou o anel de feromonio em Angélica para fazê-la segui-lo. Haruka suspira e explica que nunca obteve tal anel. Ela insiste, querendo saber como ele conseguiu fazer a imperatriz da masmorra obedecê-lo, e Haruka revela, nervoso, que usou a habilidade de servidão para transformá-la em uma serva. Ao ouvir isso, a representante grita, chamando-o de pervertido. Ela pega Angélica pela mão e foge, tentando resgatá-la de Haruka. Preocupado, Haruka teme que algo estranho aconteça entre Angélica e as outras garotas. A representante leva Angélica ao dormitório feminino, onde todas as garotas se organizam como um painel de entrevistas para conhecer mais sobre ela. Elas ficam surpresas ao descobrir que, apesar de ser a imperatriz da masmorra, Angélica é uma garota de 17 anos como elas. No entanto, Angélica não parece muito interessada em conversar, e a representante segura sua mão para confortá-la. A representante percebe que Haruka, sem querer, libertou Angélica da maldição da masmorra ao usar a habilidade de servidão. Com pena de Angélica, decide ajudá-la a se enturmar, levando-a imediatamente aos banhos com as outras garotas. Angélica fica maravilhada ao ver um enorme banheiro onde pode se reunir com as outras. Enquanto todas começam a se despir, Angélica tem dificuldade para tirar sua armadura. A representante se oferece para ajudá-la, pensando que, mesmo sendo um esqueleto, toda garota merece um bom banho. No entanto, ao encontrar uma perna humana normal sob as meias de Angélica, a representante fica perplexa, assim como as outras garotas. Com a ajuda delas, Angélica tira toda a armadura, e seus queixos caem ao ver que ela é uma loira deslumbrante. Enquanto isso, Haruka relaxa em seu quarto, refletindo que, mesmo não tendo encontrado o anel de feromonio, ele subiu 6 níveis e adquiriu muitas habilidades úteis. Ele conclui que não teria conseguido acabar com a estampede de monstros sem a ajuda de Angélica, percebendo que ainda não é forte o suficiente e que precisa treinar mais. No dia seguinte, Haruka entra na estalagem alegremente e pergunta à representante de classe se pode voltar à floresta para resolver um assunto. A representante percebe que ele ainda não sabe a verdade sobre Angélica e decide mantê-lo afastado dela, permitindo que ele vá para a floresta. Haruka decide ir à floresta, com a condição de voltar a tempo. Encantado com a permissão, ele convida Angélica a acompanhá-lo, preocupado que ela possa se entediar na cidade. Angélica aceita prontamente, mas a representante de classe entra em pânico ao imaginar os dois sozinhos. Ela tenta impedi-lo, mas logo se pergunta por que está tão incomodada com a ideia de Haruka estar sozinho com uma garota. Sem dizer muito, apenas o aconselha a se cuidar, e Haruka parte. Na floresta, ele testa uma nova habilidade chamada Fase, que o transforma em algo semelhante ao Flash por alguns segundos. Infelizmente, ele perde o controle da velocidade e acaba correndo para fora de um penhasco. Haruka usa suas habilidades para fazer um pouso suave. Pouco depois, Angélica chega ao local, mas escorrega em alguns cogumelos e cai do penhasco. Haruka a segura no ar, comentando que ela é surpreendentemente pesada para um monte de ossos, deixando-a envergonhada. De volta à sua caverna, Haruka relaxa em sua jacuzzi, provocando Angélica, a convida para se juntar a ele, certo de que ela recusaria por ser uma garota, apesar de esqueleto. No entanto, como está vinculada legalmente a obedecer às ordens de Haruka, ela aparece usando apenas uma toalha, deixando-o em pânico. Haruka percebe que Angélica é a cavaleira e a leva para seu quarto para aprender mais sobre ela. Descobre-se que Angélica é muito tímida e mal consegue falar, mas faz gestos que ajudam a contar sua história. Haruka entende que, quando ela vestiu a armadura amaldiçoada, esta criou carne ao redor de seus ossos para se fixar. Mais tarde, o bracelete purificador neutralizou a maldição, e os outros 2 tesouros dados por Haruka ajudaram-na a recuperar sua alma, revivendo-a completamente. No entanto, após 100 anos presa na masmorra como esqueleto, Angélica perdeu a capacidade de falar. Haruka sente-se responsável por tudo isso e diz a Angélica que ela é livre para fazer o que quiser e não precisa mais segui-lo. Ela recusa apaixonadamente a sugestão e se agarra a ele, sem querer soltá-lo. Haruka percebe que, depois de tantos anos de solidão, Angélica precisa da companhia de alguém. Ele começa a fazer carinho em sua cabeça e conta histórias engraçadas até que ela adormece.
Após 10 dias vivendo sob o mesmo teto, Angélica demonstra mais expressividade perto de Haruka. Ele sugere que treinem juntos, pois quer testar uma nova habilidade. Angélica concorda, e Haruka pede que ela o ataque primeiro. Ele usa a habilidade Phasing para desviar de todos os golpes com precisão. Depois, decide usá-la para atacá-la, mas Angélica é muito mais rápida e consegue acertar um golpe em sua cabeça. Preocupada, ela teme ter batido com força demais e matado os 2 neuronews restantes de Haruka. Haruka tranquiliza Angélica após o golpe, explicando que tudo faz parte do treinamento para se tornar mais forte que ela. Depois do treino, ele pesca alguns peixes e avisa que irá preparar um delicioso ensopado naquela noite. Ele ensina Angélica a cortar um peixe corretamente, e ela fica corada ao perceber a proximidade dele. Após isso, durante o jantar, Angélica parece misteriosamente tímida. De repente, ela pega a mão de Haruka, o arrasta para seu quarto e o faz sentar na cama. Sem dizer uma palavra, Angélica se posiciona atrás dele e coloca as mãos em suas costas. Haruka entende de imediato que ela está tentando dar-lhe uma massagem e não algo estranho. Feliz com a compreensão dele, Angélica inicia a massagem, mas acaba atingindo pontos sensíveis, fazendo com que Haruka sinta dores como se suas articulações estivessem enferrujadas. Ele se mantém em silêncio para não magoá-la. Ainda insatisfeita em expressar sua gratidão, Angélica concorda em acompanhá-lo para observar as estrelas. Durante um momento tranquilo, Haruka faz carinho em sua cabeça para agradecê-la por ser tão atenciosa. Angélica, corada, se afasta nervosamente e tenta agradecer, mas não consegue pronunciar as palavras. Embaraçada, ela fica frustrada, mas Haruka a consola dizendo que entende o esforço que ela está fazendo. No dia seguinte, eles voltam para a cidade, mas são surpreendidos pela chuva no caminho. Haruka segura a mão de Angélica e começam a correr até chegarem à cidade, onde a chuva já cessou. No entanto, eles ainda estão de mãos dadas, e isso não passa despercebido. As garotas imediatamente cercam Angélica, querendo saber o que aconteceu entre ela e Haruka, enquanto os rapazes cercam Haruka, acusando de traidor por arranjar uma namorada enquanto eles continuam solteiros. Haruka os dispensa e volta sua atenção para Angélica, que tenta dizer algo. Haruka, percebendo sua hesitação, pede que ela relaxe e se prepara para ir à masmorra. De repente, Angélica sussurra baixinho pedindo que ele espere. Surpreso, Haruka se vira, e ela agradece em outro sussurro antes de voltar ao grupo de garotas. Ao vê-la assim, Haruka reflete sobre como, mesmo cercado por pessoas, no final das contas, todos enfrentam a solidão e lutam para sobreviver. Isso reforça sua determinação de continuar como um solitário e embarcar em suas próprias aventuras.